Então, se você não tem amor ao seu idioma, você não tem patriotismo nenhum. O patriotismo é só afetação. Eu não vejo como é possível se você ter amor a um país sem ter amor à língua que se fala nele. Né? Quer dizer, você pode ter, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho amor à língua inglesa, mas eu tenho um amor muito moderado pela língua inglesa. Tenho muito mais pela língua portuguesa, que é a primeira que eu aprendi, muito mais pela língua francesa, que foi a segunda, muito mais pela língua espanhola, que foi a terceira, e assim por diante. Né? Quer dizer, quando fui aprender mesmo inglês, eu já era um adolescente, não era mais, né? Eu não aprendi a pedir uma madeira para minha mãe em inglês. Né? Então, quer dizer, eu até hoje estou aprendendo inglês. Toda hora a língua inglesa me surpreende, coisas que tem ali que eu nem imaginava que existiam. Tá certo? Então, eu posso ter uma simpatia pela língua estrangeira, mas não um amor como eu tenho pela minha própria língua. Né? Quer dizer, aí é o tal negócio. O Eça de Queiroz, quando perguntava se ele falava alguma língua estrangeira, ele dizia: eu falo várias, patrioticamente mal. Quer dizer, o que eu domino é a minha língua, as outras não, só usa. Né? Então, eu durante um tempo nutri a ilusão de poder ser um escritor em língua inglesa. Depois de 2 anos de tentativa, eu falei: sabe quando isso vai acontecer? Nunca na minha vida. Nunca. Né? Agora, no Brasil também aconteceu um fenômeno muito estranho nos anos 70. Até os anos 70 você tinha o que se chamava alta cultura. A alta cultura se compõe, então, de escritores, de pensadores, de cientistas notáveis, de representantes letrados das grandes religiões, etc, etc. E você tinha ao lado o jornalismo. E o jornalismo noticiava os acontecimentos da cultura, como ele noticiava os acontecimentos da política, do esporte, da economia, etc, etc, etc. Uma coisa não se confundia com a outra. Quer dizer, o jornalismo era uma espécie de caricatura, o irmão menor da ciência histórica. Ele contava o que estava se passando, mas não com o rigor científico da história e nem com a abrangência da história. Ele realmente pegava fatinhos isolados, dava uma pincelada rápida para você ter pelo menos uma imagem tosca do que aconteceu, e isso era tudo. Então, ninguém confundiria jornalismo com alta cultura. E eu notei que na década de 70 estava acontecendo um fenômeno extraordinário. O jornalismo estava começando a dominar os meios de alta cultura. Então, por exemplo, e o fato de nós então vivemos na ditadura militar foi uma das causas disso, porque a discussão política, por exemplo, desapareceu de dentro das universidades e foi revivida na mídia. Quando você pega revistas como A Realidade, a Veja e tal, elas eram o centro do debate nacional. Isso era o centro do debate político, logo vira o centro do debate cultural também. Então, quer dizer, a classe jornalística se torna a dona da alta cultura e começa ela a moldar o que será a cultura do país. Ou seja, a alta cultura foi entregue para um bando de analfabetos funcionais. Isso foi uma desgraça tremenda. Não adianta nada você escolher direita ou esquerda, porque a direita e a esquerda tem o mesmo problema aí. Não é isso? É normal um país ter direita e ter esquerda. Né? Todo país vai ter direita e esquerda e funciona por causa disso. Né? Mas no Brasil aconteceu o seguinte, que a própria identidade ideológica desses grupos é confusa para os seus membros. Por exemplo, eu acho um absurdo o sujeito ser esquerdista e não perceber que hoje a esquerda mundial inteira trabalha para os grandes capitalistas. Como é possível alguém não perceber isso? Como é possível, em pleno ano de 2020, o sujeito achar que a esquerda dele ainda é representando o proletariado? Quando ele está lá trabalhando com o dinheiro do George Soros, né, do Bill Gates, né, dos grandes bancos, e quando ele está lutando pelas mesmas causas que essas grandes organizações capitalistas estão querendo impor ao mundo, meu Deus do céu. O próprio globalismo é um deles. Se você vê toda essa discussão em torno, né, do coronavírus, tá certo? A posição da esquerda é mesmo dos grandes organismos internacionais e do grupo Bilderberg e de todos os bilionários. E do outro lado você tem
pessoas que, em geral, não são de origem tão rica, embora haja alguns milionários no meio dele, que não pertencem a essa, vamos dizer, essa gangue internacional e que estão ligados a outros interesses, mais nacionais ou mais locais. Então significa o seguinte: a esquerda virou a elite dominante, a elite rica, que está oprimindo o povo, e o povo quem expressa a vontade do povo é a direita. Isso é um fator, eu não estou dizendo isso para enaltecer a direita, pelo amor de Deus. Eu estou descrevendo um estado de coisa que é facílimo de comprovar. Qualquer pessoa, basta você até ler jornal para você entender isso. Quer dizer, você veja quem está defendendo as ideias da esquerda. Né? É só banqueiro, só bilionário. Tá certo? É elite. Né? A elite globalista. E o outro lado? Bom, você pode ter 2 ou 3 bilionários ali isolados, tipo o próprio Trump. Né? Quer dizer, o Trump é um bilionário, mas ele não pertence à classe bilionária, ele é um cara de fora. Isso é importante. Né? Então, no caso do Brasil, então a coisa ainda é mais óbvia, porque quem representa o aspecto nacionalista é um Zé Mané, um cara que era assim, um capitão do exército, não tinha de cair morto. Né? Não eram nem os generais, presta atenção, os generais estavam quietinhos, o capitão estava falando sozinho. Né? Então, como é possível o sujeito ainda se declarar de esquerda e não perceber que essa esquerda dele foi comprada pelos grupos bilionários, aos quais ele serve hoje? Né? É a coisa mais óbvia. Ora, remontando um pouco no passado, você vê que isso começa com a Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt, por volta dos anos 50, 60, quando ela transfere o campo da luta, vamos dizer, da esfera econômica para a esfera cultural, então, evidentemente, a esquerda perdeu a sua identidade sociológica. Ela não tem mais nada a ver com o proletariado. Ela agora é classe média e classe alta. Né? Se você for ver, por exemplo, o movimento feminista, onde que se difundiu o movimento feminista? Foi no Bar da Rocinha? Né? Foi em Vila Nhocuné? Não, foi na classe alta, meu Deus do céu. Né? O movimento é a mesmíssima coisa. Você acha que o operário, o cara que está lá trabalhando na fábrica, carregando peso, ele tem lá tempo de lutar pelos seus, como é que se diz, pela sua identidade sexual? Ele nem sabe o que é identidade sexual, meu Deus do céu. Então, todas essas novas causas que surgiram, feminista, gaysista, abortista, etc., é tudo de interesse de gente de formação universitária, meu Deus do céu. Não do povão. Você acha que o pessoal da escola de Frankfurt não percebeu o que estava fazendo, não? Fizeram isso de inocência? Claro que não, meu Deus do céu. Eles sabiam para quem eles estavam trabalhando. Eles sabiam que estavam demolindo a identidade sociológica da esquerda e criando uma outra identidade. Ou seja, estavam integrando a esquerda no modo de vida das classes altas. Foi só eles que fizeram isso? Não. Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que esquecesse os proletários. Que ele tratasse de ganhar o apoio dos intelectuais, das figuras do show business e dos milionários. Porque precisava de dinheiro para sustentar o Partido Comunista. Então, para sustentar o Partido Comunista Soviético, a esquerda americana foi virada de cabeça para baixo. Ora, você conhece algum comunista que tenha observado já isso? Não, eles não sabem a história social do seu próprio movimento. Eles não sabem do que estão falando, mas nem podem saber por quê. Eles não têm o domínio da linguagem. O domínio da, se você pegar os escritores, ditos escritores de esquerda no Brasil, a linguagem deles é só chavão o tempo todo. Você pega esse pessoal do teatro, é só chavão feminista, chavão abortista, chavão gaysista, o tempo todo. Hein? Não tem nenhuma originalidade, quer dizer, não são, a linguagem não é individual. A minha você pode gostar ou não gostar, mas não tem nenhuma parecida com ela. Fui eu que inventei tudo. Do meu jeito, para poder dizer as coisas do jeito que eu via, não do jeito que o outro Zé Mané via. Eu nunca escrevi uma palavra em nome de qualquer grupo. Nunca. Por que os jornalistas não percebem isso? Porque eles não são capazes de ler o que eu escrevo. Eles não têm capacidade. Então,
Hoje mesmo eu estava comentando, né, uma frase que eu li no livro, numa biografia do Richard Wagner. Ele diz que você pode medir a fama de um homem pelo número de equívocos e de mal-entendidos que circulam em torno dele. Então, nesse sentido, eu cheguei à conclusão que eu sou o brasileiro mais famoso de todos os tempos. Porque se você ler tudo que a mídia escreveu a meu respeito, durante 20 anos, é tudo errado, é tudo invencionice. Não tem nada, sabe que é nada que corresponda?